E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós voltamos agora para a 13ª aula, continuando com Química Orgânica, só que agora especificamente reações orgânicas, né? Uma parte mais complicada da Química Orgânica, se é que já não estava complicado. Tá? Então, novamente eu digo para vocês acompanhar essa aula com todo cuidado, tá? Com muita calma, para que vocês peguem cada tópico da forma ideal. Então vamos começar falando sobre reações de substituição, né? O primeiro tipo é talvez uma das reações mais fáceis, né? Vamos falar sobre a reação de halogenação, né? O primeiro tipo de reação de substituição. Nessa reação, a gente vai ter uma molécula de um alcano, né? Ou seja, um hidrocarboneto saturado, completamente saturado. Tá? E nesse alcano, eu coloco para reagir um gás aqui de um halogênio, como por exemplo o gás cloro, né? Aqueles gases formados por elementos da família 7A da tabela periódica. Tá? Então poderia ser gás cloro, gás flúor, bromo, iodo. Tá? Então nesse tipo de reação, o que que eu vou ter? Vocês estão vendo aí que o cloro ele está indo em cima do hidrogênio, né? O que que ele está fazendo? Na verdade, o que ocorre é o seguinte: essa ligação entre esses dois cloros, ela é quebrada, tá? E aí, esse cloro, que fica sozinho aqui, esse que está em amarelo, ele puxa esse hidrogênio do alcano e forma esse composto aqui, ó, o HCl, o cloreto de hidrogênio, certo? Esse outro cloro aqui, ó, ele fica sozinho, né? E aqui, como esse hidrogênio do alcano aqui saiu, esse cloro que estava sozinho entra no lugar dele, né? E forma esse novo composto aqui, ó, que é o clorometano. Tá? Então, esse tipo de reação é uma reação de substituição. Por quê? Porque você tira um hidrogênio de um alcano e substitui por outro átomo, que no caso aí, no caso da halogenação, é um halogênio, certo? A gente fala que esse tipo de reação é catalisada por luz, né? Ou seja, para que essa reação ocorra, você precisa ter radiação luminosa, tá certo? Então, esse tipo de reação ela costuma ser bem simples, tá? Você simplesmente quebra uma ligação entre dois halogênios, né? Um halogênio entra no lugar do hidrogênio que está no alcano e esse hidrogênio ele sai se ligando com o outro halogênio, tá? Um detalhe que eu tenho que comentar com vocês é o seguinte, né? Existem moléculas muito grandes, como vocês já devem ter percebido, como por exemplo o metilbutano. Se eu for fazer a halogenação do metilbutano por substituição, eu tenho vários hidrogênios aí nessa molécula para poder substituir. Acontece que alguns hidrogênios são substituídos com mais facilidade do que outros. Então, por exemplo, nessa molécula aí eu tenho carbonos primários, carbonos secundários e carbono terciário. Tá? O carbono terciário é esse carbono aqui, ó, né? Porque ele está ligado a 3 carbonos. Esse aqui é um carbono primário, tal como esse aqui também é um carbono primário, e esse aqui também. Tá? E esse carbono que sobrou aqui é um carbono secundário, né? Porque ele está ligado a 2 carbonos. Então, o que acontece? Se eu for fazer a halogenação desse cara aí, o hidrogênio que vai sair com mais facilidade, ou seja, o hidrogênio que vai ser substituído com mais facilidade, é o hidrogênio que estiver ligado a um carbono terciário. Tá? Perceba aqui, ó, nessa fila que eu coloquei aqui para vocês no final do slide, que existe essa ordem, né? O carbono terciário, o hidrogênio que está ligado ao carbono terciário, sai com mais facilidade do que o hidrogênio que está ligado ao carbono secundário, que por sua vez sai com mais facilidade do que o hidrogênio que está ligado ao carbono primário. Tá? Então o hidrogênio que vai sair com mais facilidade é esse hidrogênio aqui. Tá? E aí, o que vai acontecer? O bromo, um dos átomos de bromo, na verdade, vai entrar no lugar desse hidrogênio, vai se ligar aqui,
E o hidrogênio sai daqui e se liga ao outro átomo de bromo, né? E forma esses dois produtos aqui. Tá certo? Perceba que a taxa de formação desse composto é de 90%, né? Por quê? Porque ele é muito estável, né? A formação dele é muito estável. Porque o átomo de hidrogênio que está saindo é o átomo de hidrogênio que está ligado ao carbono terciário. Mas acontece que os outros átomos de hidrogênio também podem sair, só que há uma taxa bem menor, né? Porque eles têm mais dificuldade, digamos assim, de sair dos seus carbonos, tá? Aí você pode perceber que são formados aí mais 3 produtos, né? Que são esses 3 produtos aqui, que eu estou apontando a setinha em vermelho, né? E eu estou apontando para vocês a taxa na qual eles são formados, que é muito baixa em relação a esse composto aqui que tem uma taxa de 90%. Tá? Então, um é formado a uma taxa de 0,7%, o outro a uma taxa de 9% e o outro a uma taxa de 0,3%. Tá certo? Era isso que eu queria comentar com vocês. Acontece que alguns compostos, como por exemplo o benzeno, também sofrem halogenação. O benzeno não é um alcano, né? Ele tem ligações duplas, né? Se ele tem ligações duplas, eu posso falar que ele é um alceno. Como ele é um composto cíclico, né, e tem ligações duplas, eu posso falar que ele é um cicloalceno. Tá? Mas ele também sofre reações de substituição por halogenação. Tá? O que acontece? Um hidrogênio dele vai sair, como esse aqui. Ele vai se ligar a um dos átomos de halogênio, né? Vai formar esse HCl aqui, enquanto o outro átomo de cloro, que não tinha se ligado a ninguém, vai entrar no lugar desse hidrogênio que saiu aqui, tá? E aí vai formar o clorobenzeno, tá certo? Esse é outro detalhe que vocês têm que se atentar também, que alguns cicloalcenos, como por exemplo o benzeno, também sofrem halogenação. Outro tipo de reação de substituição é a nitração, tá? Que é feita com o ácido nítrico, né? Ó, um HNO3. E essa reação ela é catalisada por ácido sulfúrico, né? Ou seja, ela só vai ocorrer se você tiver um pouquinho de ácido sulfúrico ali na reação. Tá? E ela também é feita sob aquecimento, né? Que é esse triângulozinho aqui. Ó. Quando você tem um triângulozinho desse numa setinha de reação, é porque você está tendo um aquecimento. Tá? O que acontece? Eu peguei aqui um composto, um alcano, né? Esse aqui, e coloquei ele para reagir com ácido nítrico. Tá? Essa estrutura aqui, gente, é um ácido nítrico, tá? Só que ele está representado de outra forma, né? Para facilitar o entendimento de vocês. Né? Se vocês repararem, o ácido nítrico aqui em cima, ó, você vai ver que o ácido nítrico ele tem um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênios. E essa estrutura que eu representei aqui, ó, que é exatamente a mesma coisa que o ácido nítrico, só que um pouco mais desmembrada, ela também tem um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênios. Tá? Só para vocês não ficarem com dúvida nessa representação, tá certo? Por que eu representei ela dessa forma? Perceba o seguinte, nesse tipo de reação, esse OH aqui, ele sai, né, ele larga desse NO2 aqui, né, e se junta a um hidrogênio do meu composto orgânico. Né? E aí se você tem um hidrogênio mais um OH, você tem mais ou menos isso aqui. Ó. Tá representado aí no slide, eu nem tinha visto. Mas eu vou terminar aqui, já que eu comecei eu vou terminar. Que composto é esse que está aí? É H2O, é a água. Tá? Então, na nitração, um dos subprodutos que você tem é o H2O, é a água. Tá aqui. Certo? O NO2, que sobrou aqui, ele vai entrar exatamente no lugar desse hidrogênio. Tá? Então, o NO2 ele substitui o hidrogênio, entrando no lugar dele e formando esse composto aqui, ó. Tá? Que é o nitropropano, 2-nitropropano. Tá?
um detalhe também é que essa reação ela segue o mesmo padrão que aquela reação que a gente viu anteriormente, da halogenação, né? O átomo de hidrogênio que estiver ligado a um carbono terciário é substituído com mais facilidade do que um átomo de carbono, do que um átomo de hidrogênio que está ligado a um carbono secundário. E por aí vai. Tá certo? Agora outro exemplo aí, ó. A nitração do benzeno. Vocês estão vendo que a gente pega os tipos de reação e trabalha com elas também no benzeno, né? Por quê? Porque essas reações elas formam produtos um tanto comuns da gente ver aí em alguns exercícios ou algumas aplicações, tá? Então eu peguei aí o benzeno, né? Eu sei que cada átomo de carbono do benzeno está ligado a um hidrogênio, né? Que não é representado aqui, mas cada um desses átomos aqui tem um hidrogênio, né? E eu destaquei um hidrogeninho aqui, ó, que é esse. Tá? O que que acontece? Eu peguei esse benzeno para reagir com o ácido nítrico, que é esse cara aqui, né? Catalisei essa reação com aquecimento e ácido sulfúrico. E aí o que que aconteceu? Esse hidrogênio aqui ele saiu, né? Ele foi substituído pelo NO2, né? E esse hidrogênio, como ele saiu, ele ficou junto com esse HO aqui, tá? Formando a água, né? Que é esse composto que está aqui, ó. Certo? Então, nessa reação, são formados dois produtos, né? O nitrobenzeno, que é um composto extremamente explosivo, e a água. Tá? Um detalhe é que essa é uma reação que é feita para produzir o TNT, né? TNT, na verdade, quer dizer trinitrotolueno. Quando você pega um composto que é muito semelhante ao benzeno, que é esse aqui, ó. Ficou meio torto, mas acho que dá para entender. Tá? Vou tentar desenhar o benzeno aqui rapidinho. Tá? Só que um benzeno com um CH3 ligado aqui. Tá? Esse composto que eu estou colocando aí para vocês, ele é parecido com o benzeno, mas ele não é o benzeno. O nome dele é tolueno. Tá? E aí o que você faz? Você pega 3 moléculas de ácido nítrico, né? E essas 3 moléculas de ácido nítrico, cada uma substitui um hidrogênio. Tá? Aí o que vai acontecer? Um grupo nitro, que é o NO2, vai entrar aqui. O outro grupo nitro vai entrar aqui. Tá? E o terceiro grupo nitro vai entrar aqui. Tá? Eu posso representar assim também, tá, gente? Eu estou invertendo a ordem aqui, né? Colocando O2N, mas é a mesma coisa que NO2, tá? Não muda nada. Tá? Esse composto aí é o trinitrotolueno, que é o TNT, é um composto explosivo. Tá? Então, esse tipo de reação é feita para fabricar o TNT. Tá? Outro tipo de reação de substituição é a sulfonação. Essa reação ela é feita com ácido sulfúrico e sob aquecimento. Né? Então, o aquecimento aí é o meu catalisador. Tá? Poderia colocar um triângulo aqui para representar esse aquecimento. Tá? O que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o caso da nitração. Né? O que eu tinha feito? Eu peguei a molécula de ácido nítrico e desmembrei ela de forma que eu tivesse um OH para mim. Tá? A mesma coisa eu faço para o ácido sulfúrico. Eu coloco um OH aqui e coloco o resto dos átomos. Opa, foi sem querer. Coloco o resto dos átomos dessa forma aqui. Ó. Por que eu fiz isso? Para facilitar o entendimento do mecanismo da reação. Tá? Eu posso escrever o ácido sulfúrico dessa forma? Posso, por quê? Porque olha só, o ácido sulfúrico ele tem, olha aqui em cima, tá, gente? O ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios, tem um enxofre, que é o S, e tem 4 oxigênios. Essa estrutura aqui, ó, que eu desmembrei, ela também tem esses números de átomos, tá? Ela também tem 2 átomos de hidrogênio, ó, um aqui e um aqui.
também tem um átomo de enxofre, tá aqui, e tem 4 átomos de oxigênio, ó, 3 aqui e 1 aqui. Tá? Então eu posso escrever o ácido sulfúrico dessa forma que está aqui. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz para o caso da nitração. O que vai acontecer? O hidrogênio que estiver ligado ao carbono terciário vai sair com muito mais facilidade. Qual é o hidrogênio que está ligado a um carbono terciário? É esse hidrogênio aqui, ó. Tá? Então, esse hidrogênio aqui ele vai ser substituído por esse grupo aqui, que é o SO3H. Tá? O SO3H vai entrar aqui, ó, e vai formar esse produto que está aqui para vocês. Certo? Esse hidrogênio que saiu, ele vai ficar junto com esse OH para formar o quê? A água. Tá certo? Tá aqui, ó. Tá, então, o que aconteceu? O SO3H substituiu esse hidrogênio e esse hidrogênio ele teve que sair e ir para algum lugar. E ele foi para onde? Foi ficar junto com o OH para formar a água. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa para o benzeno. Ó. Novamente, eu posso trabalhar com benzeno no tipo de reação de sulfonação. Eu tenho aqui ó, o ácido sulfúrico, né? E o benzeno. Cada átomo de carbono do benzeno tem um hidrogênio. E um desses hidrogênios vai sair, né? Vai ficar junto com o OH do ácido sulfúrico para formar esse cara aqui, que é a água. E o SO3H, que é esse cara aqui, ele vai entrar no lugar desse hidrogênio para formar esse composto aqui. Tá? E o nome desse composto aí é ácido benzeno sulfônico, tá? Mas vocês não precisam se ater a essas nomenclaturas, tá, gente? A gente só tá trabalhando com a reação orgânica em si, tá? Essas nomenclaturas, elas não são muito importantes, tá? Agora a gente vai falar sobre reações de adição, tá? O que é uma reação de adição? A reação de adição ela só vai ocorrer se você tiver uma insaturação na sua cadeia. Ou seja, se você tiver uma ligação dupla ou tripla, você pode fazer uma reação de adição. Tá? Então, olha esse primeiro composto aqui. Ó. É o propino. Tá? Esse composto aí ele tem uma ligação tripla entre carbonos. Né? E aí, o que eu faço? Eu vou pegar um haleto de hidrogênio aqui. Né? O que é um haleto de hidrogênio? Um haleto de hidrogênio é uma substância em que você tem um hidrogênio ligado a um halogênio, né? Um daqueles elementos da família 7A. Cloro, flúor, bromo, iodo. Certo? E aí o que acontece? Eu tenho uma regrinha aqui, ó, que é chamada de regra de Markov-Nikov. Essa regra ela vai falar o seguinte. Quando tem uma reação de adição, o hidrogênio do meu haleto de hidrogênio, que é esse aqui, o hidrogênio ele vai entrar no carbono da insaturação que está mais hidrogenado. Qual que é a minha insaturação aqui? Minha insaturação aqui é essa aqui. Certo? O carbono mais hidrogenado é o carbono que tem mais números de hidrogênio ligados a ele, que é esse átomo de carbono aqui. Então, o que acontece? O hidrogênio do HCl vai entrar no lugar... Aliás, vai entrar onde está esse carbono mais hidrogenado. Tá vendo? Ó? Olha o produto da reação. Tá vendo que o hidrogênio ele fica nesse carbono? Pois é. E aí, o cloro que ficou faltando aqui, né, do HCl, vai entrar no outro carbono. Tá? Perceba aqui ó, o produto formado. Onde está o cloro? Certo? Tá aqui. E aí você tem que perceber o seguinte. Eu quebrei uma ligação covalente quando eu fiz isso. Tá, perceba que aqui eu tinha uma ligação tripla. E aqui, quando eu fiz a reação de adição, eu tenho só uma ligação dupla. Aí eu quebrei uma ligação covalente. Ok? Outro exemplo que está aí para vocês. Ó, esse exemplo aqui. Eu posso fazer a adição
desse composto aí, que é um propdieno, ou um propadieno, tá? Esse composto, eu estou reagindo ele com um HBr, é um haleto de hidrogênio, tá? O que acontece? O que a regra de Markov-Nikov fala? Ela fala que o hidrogênio, do haleto de hidrogênio, vai entrar no carbono mais hidrogenado da insaturação. Eu tenho duas insaturações aqui, eu posso escolher uma das duas, né? Porque elas são iguais. Tá? Então eu posso escolher essa aqui. Onde que o hidrogênio vai entrar? O hidrogênio vai entrar onde tem mais hidrogênios, né? Aqui, ó, nesse carbono aqui. Esse carbono ele tem 2 hidrogênios ligados a ele, enquanto o outro não tem nenhum. Então o hidrogênio entra no lugar dele, e aí você pode perceber que aqui, ó, o produto formado, o hidrogênio está exatamente em cima dele. Tá? O bromo, que ficou faltando aqui, ele vai entrar no outro carbono da insaturação. Tá? Então ele vai entrar nesse carbono aqui, ó. Aí você pode perceber aqui no produto formado que o bromo está exatamente em cima dele. Tá? E aí eu formo um novo composto, tá? Que é esse aqui. Certo? Então essa reação de adição ela é mais simples também, né? Se a gente for comparar ela com a reação de substituição, eu considero ela mais simples. Certo? Outro tipo de reação de adição é a hidratação. Como o próprio nome sugere, é feita com a molécula de água. Exatamente, você pega uma molécula orgânica insaturada, ou seja, com uma ligação dupla ou tripla, e você adiciona uma água, uma molécula de água. Tá? Como que essa reação é feita? É basicamente quase a mesma coisa que a gente já viu anteriormente. Tá? Eu vou desmembrar a molécula de água como HOH. Né? A molécula de água não é H2O, ou seja, são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Eu posso escrever a molécula de água dessa forma aí. Ó. Da mesma forma como eu tinha feito para o ácido nítrico na nitração e para o ácido sulfúrico na sulfonação. Tá? E aí o que acontece? Essa reação ela também obedece à regra de Markov-Nikov. Tá? Então, o hidrogênio ele vai parar no carbono mais hidrogenado da insaturação. Opa, ao celular. E o OH vai entrar no carbono menos hidrogenado da insaturação. Tá? E aí vai formar um produto aqui, né, que é o 2-propanol. Ou seja, a partir de um alceno, você conseguiu formar um álcool, que é o propanol. Certo? Ó, o OH não entrou nesse segundo carbono aqui? Tá aqui ele, ó. O hidrogênio não entrou no primeiro carbono? Tá aqui ele, ó. Certo? Então essa reação ela também é muito simples. E aí você percebe também que antes aqui você tinha uma ligação dupla, e aí quando você fez a adição, você quebrou uma dessas ligações covalentes da dupla, e aí ficou só uma ligação covalente, né? Formando uma ligação simples. Ok? Olha só, outro exemplo. O exemplo do propino, né? Que a gente já tinha trabalhado com ele anteriormente. Né? O que acontece? Eu vou fazer a adição do propino, e aí, o que vai acontecer aqui? Um hidrogênio da água vai entrar no carbono mais hidrogenado da insaturação, tá? Tá aqui, ó. Na reação ele fica aqui, tá? E o OH da água vai entrar no outro carbono da insaturação, tá? Com isso, eu quebro uma ligação covalente dessa insaturação. E aí fica uma ligação dupla aqui. Tá? Antes era uma ligação tripla e ficou uma ligação dupla. Só que vocês têm que lembrar o seguinte. Lembra que a gente falou sobre isomeria plana de tautomeria? Pois é, nesse caso aí eu tenho uma função chamada enol, tá? Que é um carbono fazendo uma ligação dupla ao mesmo tempo que ele está ligado a uma hidroxila. Tá? Olha só, esse carbono está fazendo uma ligação dupla e está ligado a um OH. Tá? Então isso aqui é uma função enol. E a função enol, ela entra em equilíbrio com uma acetona.
ou um aldeído, tá? Mas nesse caso aí entra em equilíbrio com uma cetona, por tautomeria. Olha o que acontece. Uma ligação covalente dessa ligação dupla aqui, entre carbono e carbono, vem parar aqui, entre o carbono e o oxigênio. Tá? E esse hidrogênio que estava ligado ao oxigênio, ele sai daqui e vem parar em cima desse outro carbono adjacente aqui. Certo? Olha o que aconteceu. Formou uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, né? E entrou um hidrogênio no carbono, no outro carbono que estava fazendo a ligação dupla. E aí formou um composto aqui que é a propanona, que é a acetona de unha, certo? E a propanona ela fica num equilíbrio químico junto com o isopropenol, que é esse composto aqui que você formou quando fez a adição do propino. Ou seja, você pode fabricar propanona, você pode fabricar acetona com o propino, que é um composto completamente diferente. Tá? Então vocês estão vendo a diversidade que tem nas reações orgânicas, certo? Outra reação de adição é a halogenação, né, que você tem um gás halogenado, né, um gás formado só por halogênios, nesse caso aí o cloro, né, onde aqui você não tem hidrogênio, então você não precisa se preocupar com aquela regra de Markov-Nikov. Né? Um cloro vai entrar em um carbono da insaturação e o outro cloro vai entrar no outro carbono da insaturação, formando esse composto aqui, que é 1,2 de cloropropano. Tá? Eu posso fazer a mesma reação para um alcino, né? Que é um composto que tem uma insaturação com ligação tripla. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo gás cloro, né? O Cl2. Um átomo de cloro vai entrar em um carbono da insaturação. E o outro átomo de cloro vai entrar no outro carbono da insaturação. Né? Com isso, eu quebro uma ligação covalente, né, da ligação tripla, fico com uma ligação dupla e os dois cloros ligados a esses carbonos. Tá? No primeiro exemplo também, né, eu fazia adição e eu quebrava uma ligação covalente e deixava só a ligação simples aqui. Tá? Mais um tipo de reação de adição é a hidrogenação catalítica, né? Que é quando você pega uma molécula de hidrogênio, como essa aqui, o H2, né? E você adiciona a uma molécula que tem saturação, como por exemplo o acetileno, né? Que é um composto, é um alcino, né? Por que essa reação ela se chama hidrogenação catalítica? Né? Porque ela é feita com um catalisador que pode ser níquel, né? Mas pode ser também platina ou ferro. Ok? Então o que acontece? Como você só tem hidrogênio, você também não precisa se preocupar com a regra de Markov-Nikov. Né? Por quê? Porque um átomo de hidrogênio vai entrar em um carbono da insaturação e o outro átomo de hidrogênio vai entrar no outro carbono da insaturação. Com isso, você quebra uma ligação covalente da ligação tripla, fica só com a ligação dupla, né? E aí, como você adicionou mais um hidrogênio a cada um dos carbonos, você forma CH2 aqui e CH2 aqui, né? Antes você tinha CH e CH. Como você adicionou hidrogênio dos dois lados, você ficou com CH2, CH2. Ok? Esse tipo de reação ela pode ser parcial, como nesse caso aí, como você tem uma ligação tripla, por mais que você adicione hidrogênio, você vai formar um composto, só que esse composto que você formou ainda é insaturado. Então você também pode fazer uma hidrogenação nele. Tá? Então você pode ter uma hidrogenação parcial, que é nesse caso aí, que eu acabei de falar para vocês, que é quando você tem um composto com ligação tripla, e aí você hidrogena ele, ele fica com uma ligação dupla. Ou você pode ter uma hidrogenação total, que é o quê? Você pega
faz a hidrogenação, né? Aqui é o mesmo composto que eu estava trabalhando no item A. Né? Você pega o mesmo composto, só que ao invés de você adicionar só uma molécula de hidrogênio, você adiciona duas moléculas de gás hidrogênio. Tá? É como se eu tivesse feito essa primeira reação aqui, ó, a hidrogenação parcial. Né? E depois que essa reação terminou, eu fui lá e fiz uma reação de hidrogenação com esse produto que se formou aqui. Né? Aí entra um hidrogênio nesse carbono aqui e um hidrogênio nesse carbono aqui. Né? E aí forma esse produto que está aqui, que é o etano. Certo? Para isso, eu tive que usar duas moléculas de gás hidrogênio. Né? Tá? Então, é só esse detalhe que eu tinha para falar para vocês. Inclusive, gente, essa reação de hidrogenação ela é feita em alguns óleos. A gente vai falar disso já já, tá certo? Agora vamos falar sobre reações de eliminação. Eu posso afirmar o seguinte: as reações de eliminação são o inverso das reações de adição. Pois é. Né? Na reação de adição, o que eu fazia? Eu pegava um composto que tinha uma insaturação e adicionava alguma coisa. Tá? E aí, essa insaturação, ela meio que quebrava, né? Ela deixava de ser uma insaturação e passava a ser uma ligação simples. Agora, na eliminação, é o inverso. Vamos supor que eu tenho esse composto aqui, ó. Tá? Onde eu tenho um bromo ligado em um carbono e outro bromo ligado no outro carbono. E aí, o que eu faço? Eu pego e elimino esses dois bromos de forma que eles saem junto com esse zinco, que está aqui, ó, e formam esse composto aqui, que é o brometo de zinco. Tá? E aí, quando eu elimino esses dois bromos dessa molécula, eu formo uma insaturação, eu formo uma nova ligação aqui. Certo? É por isso que vocês veem a formação de um composto orgânico insaturado aqui. Tá? Que é um alceno. Ok? Agora, vamos supor que eu tenha esse caso aqui. Né? Onde eu vou eliminar duas moléculas de HBr. Percebam que em um átomo de carbono tem dois bromos ligados. No exemplo anterior tinha um bromo em cada átomo de carbono. Nesse caso aí eu tenho dois bromos no mesmo átomo de carbono. Aí o que acontece? Eu vou lá, faço a reação de eliminação e aí eu elimino um hidrogênio de um átomo de carbono junto com o bromo do outro átomo de carbono. Isso aqui sai como HBr. Aqui, ó. Mas como eu tenho dois bromos, eu faço essa eliminação duas vezes. Tá? E aí eu posso afirmar que saem duas moléculas de HBr. Certo? Como eu eliminei duas moléculas de HBr, eu formei duas novas ligações covalentes entre esses carbonos. Ó. E aí eu fiquei com uma ligação tripla. Tá? Então eu formei um alcino. Ok? Outro exemplo de reação de eliminação é o exemplo da desidrogenação. Né? Vocês lembram que a hidrogenação era eu pegar uma molécula de hidrogênio, de gás hidrogênio, jogar em cima de uma insaturação e aí formava uma ligação simples, né? Ficava uma ligação simples. Agora é o contrário. Eu tenho uma molécula de etano aqui, ó, né? Onde cada átomo de carbono tem um hidrogênio ligado aí, né? E aí eu vou lá e elimino o átomo de hidrogênio de um átomo de carbono, que está ligado a um átomo de carbono, junto com o hidrogênio que está ligado ao outro átomo de carbono. Né? Saiu então uma molécula de H2, que está aqui, ó. Com isso, se eu tirei uma molécula de gás hidrogênio dessa estrutura, né? Se eu eliminei uma molécula de gás hidrogênio dessa estrutura, eu formei uma nova ligação covalente aqui. E aí ficou uma dupla, tá? Que é essa dupla que aparece nesse composto aqui, tá? Que é o eteno. Outro exemplo de reação de eliminação é essa aqui.
ela é um tanto específica, tá? Ela não costuma aparecer muito, mas por fins de conhecimento aqui a gente vai falar dela, tá? O que acontece nessa reação? Eu tenho um haleto orgânico, né? Ou seja, um composto orgânico com um halogênio ligado a um dos carbonos, né? E aí, o que eu faço? Eu tiro esse cloro daqui, né? Esse halogênio daqui, junto com um potássio de uma base que eu coloco para reagir aí. Vocês estão vendo que eu tenho dois compostos reagindo aqui nesse caso, né? Eu tenho esse composto aqui, que é o cloropropano, e tenho esse composto aqui, né? E aí eu elimino aquele cloro junto com esse potássio aqui, ó. Eu coloco esse potássio para reagir com esse cloro, para formar esse cara aqui, ó. Só que quando eu elimino esse cloro, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Quando eu elimino esse cloro com esse potássio, me sobra esse OH aqui, tá? E aí o que esse OH vai fazer? Ele vai retirar um hidrogênio desse carbono aqui para formar o quê? A água, né? Se eu tenho OH mais H, eu formo água, né? É como se eu estivesse tirando um hidrogênio desse carbono, que é um H, né? E colocasse ele para reagir com o OH. Tá? E H mais OH dá o quê? Dá água. Tá? E aí, como eu eliminei um átomo de hidrogênio junto com um átomo de cloro dessa molécula, eu formo uma nova ligação aqui entre esses dois carbonos. Tá? E aí que se forma esse novo composto que está aqui para vocês. Tá? Mas essa reação, como eu falei, gente, ela não é muito comum, né? Ela não é tão importante assim, tá? Então, se você não entendeu, não fica muito preocupado. Tenta entender, né? Mas não dá muita atenção para ela porque ela não costuma ser muito cobrada, não. Agora a gente entra numa parte um pouco mais chata, né? Que são as reações de oxidação, né? A gente já viu reações de oxidação, né? Mas para compostos inorgânicos. Agora a gente pode ver reações de oxidação para compostos orgânicos. Essas reações, elas são um pouco mais complicadas, né? Porque elas são muito específicas. Existe um tipo de reação de oxidação que é chamada de oxidação branda. A oxidação branda, ela vai ocorrer com o composto insaturado, tá? É obrigatório o composto ser insaturado, né? Utilizando o permanganato de potássio, que é o KMnO4, como catalisador dessa reação, né? Num meio muito diluído, ou seja, um meio que tem muita água, né? Que seja básico, ou seja, que seja um meio com pH acima de 7, tá? E a frio. O que é a frio? É uma reação que não tem aquecimento. Tá? Quanto mais você resfriar essa reação, mais fácil ela vai ocorrer. Tá? Bom, vamos ver o que acontece aí. Ó. Eu peguei esse exemplo aqui, tá? Que é do eteno, né? E tentei fazer uma reação de oxidação com ele. Tá? Aqui vocês estão vendo que tem um oxigênio entre colchetes aqui. Esse oxigênio aqui, ele é proveniente do permanganato. Tá? É o permanganato da reação que me fornece esse oxigênio. Olha o que vai acontecer. Esse oxigênio aqui, ele vai entrar em um carbono junto com o hidrogênio da água. Tá? Então, eu estou pegando aqui, nesse caso, um oxigênio que é proveniente do permanganato, tá? E um hidrogênio que é proveniente da água. Ou seja, eu coloquei aqui em cima desse átomo de carbono um OH, né? Uma hidroxila, certo? Aí, o que ficou me sobrando? Ficou me sobrando esse cara aqui, ó.
outro OH. Esse outro OH ele vai entrar nesse carbono aqui. Tá? E aí forma-se esse novo composto. Perceba o seguinte, que quando eu adicionei esses dois OHs aqui nessa molécula de eteno, eu quebrei uma ligação covalente da ligação dupla, né? E aí ficou só essa ligação simples aqui. Tá? Aí você deve perguntar, mas Gustavo, isso não é uma reação de adição, então? Não, gente, isso não é reação de adição, por quê? Porque, como eu falei, esse tipo de reação ela é muito específica, né? E quando eu realizo ela, ocorre uma transferência de elétrons de um composto para o outro. Tá? Não é igual na reação de adição, em que não ocorre transferências de elétrons. Tá? Como que você vai identificar que isso é uma reação de oxidação? Simplesmente vendo se o catalisador é permanganato e o que está sendo reagido, o que está sendo formado na reação. Tá? Com isso, você consegue saber se é uma oxidação ou se é uma adição. Tá? Nesse caso aí, eu vejo que é uma oxidação. Certo? E aqui eu formo um composto que eu posso chamar de diálcool. Por que diálcool? Porque eu tenho dois grupos hidroxila. Né? Dois grupos funcionais hidroxila. Certo? Eu posso fazer essa reação também com um alcino, ou seja, um composto que tem ligação tripla. Tá? Repare o seguinte, se eu tenho, nesse primeiro caso aqui, ó, vou usar o primeiro caso como exemplo. Se eu tenho uma ligação dupla, eu posso adicionar, deixa eu só apagar isso aqui para não me atrapalhar. Eu posso adicionar um par de OH. Tá, ó. Isso aqui é um par de OH. Se eu tenho uma ligação tripla, eu posso adicionar dois pares de OH. Então, eu adicionei um par de OH aqui em cima, né? E aí, vamos supor que eu adicionei esse um par de hidroxila, né? E ficou por isso mesmo, né? Não reagi mais nenhum par de hidroxila. Ficou uma ligação dupla aqui, tá? Ou seja, eu ainda posso oxidar essa molécula. Se tem insaturação, eu ainda posso oxidar essa molécula. E aí eu coloco mais um par de OH, de hidroxilas, para reagir. Né? E aí eu quebro a outra ligação covalente que tinha ali na ligação dupla. Aí eu adiciono mais um par de OH. Certo? Aí eu formo esse composto aí. Um detalhe. Um detalhe que eu não tinha comentado com vocês ainda. Quando eu tenho átomos de carbono ligados a duas hidroxilas, reparem que aqui ó, eu tenho um átomo de carbono que está ligado a uma hidroxila aqui e a uma hidroxila aqui. Certo? Quando eu tenho esses átomos de carbono ligados a duas hidroxilas, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma eliminação de uma molécula de água. Tá vendo? Ó? Sai um hidrogênio de uma hidroxila e sai uma hidroxila inteira desse carbono. E aí, essa hidroxila se junta com esse hidrogênio aqui e forma uma molécula de água. Mas quando eu faço isso, eu tenho que formar uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio que sobrou aqui. Tá? E aí fica isso aqui, ó. Tá? Mas perceba também que tem outro carbono ligado a outras duas hidroxilas. E eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, eu vou pegar essa hidroxila aqui desse carbono, vou juntar com a hidroxila, com a outra hidroxila desse mesmo carbono, aliás, com o hidrogênio da outra hidroxila, né? E formar outra molécula de água. Tá? Então, no total, eu tenho a eliminação de duas moléculas de água. Tá? E, novamente, quando eu faço essa eliminação, eu formo uma nova ligação
covalente aqui entre o carbono e o oxigênio. Tá? E aí ficam 2 carbonos fazendo 2 duplas com 2 oxigênios, tá? Formando esse composto aqui. Ok? Então era isso que eu tinha para comentar com vocês da reação de oxidação branda. Agora vamos falar sobre a oxidação energética, né? Essa oxidação, ela também é muito específica. Por quê? Porque ela vai ser feita exatamente ao contrário do que era feito com a oxidação branda. A oxidação branda, a gente também utilizava um composto saturado, tá? Isso é obrigatório. Né? A gente também utilizava permanganato de potássio como catalisador, só que ao invés de eu fazer essa reação em meio diluído, como eu fazia na branda, eu vou fazer ela em meio concentrado e em meio ácido e a quente. Na oxidação branda, a gente fazia ela em meio básico e a frio. Tá? Olha como ela vai ocorrer. Eu vou pegar a insaturação aqui e vou quebrar ela no meio. Tá? Então, eu vou separar essa molécula aqui em 2 moléculas diferentes. Essa molécula aqui e essa molécula aqui. Tá? Quando eu faço isso, eu coloco uma ligação dupla do carbono que participa da insaturação com o oxigênio. Tá? E eu faço isso 2 vezes, né? Uma para a molécula da esquerda e uma para a molécula da direita. Então, eu vou pegar o carbono que participa da insaturação e colocar um dupla O aqui. Perceba que eu utilizei 2 oxigênios. Tá? Estão aqui esses 2 oxigênios. Ó. Certo? Pois bem, quando eu faço isso, eu formo 2 compostos novos. Né? Esse composto aqui e esse composto aqui. Tá? Por coincidência, esses 2 compostos são iguais. Mas, se eu tivesse mais carbonos aqui, né, se eu colocasse, estendesse essa cadeia aqui com mais carbonos, eu teria 2 compostos diferentes. Ok? Mas tem um detalhe que eu tenho que comentar com vocês. Se existirem hidrogênios ligados aos carbonos que participam da insaturação, a gente tem que colocar oxigênios nesses hidrogênios. Como assim, Gustavo? Não entendi nada. Pois bem, vamos supor que eu tenho esse exemplo aqui. É um exemplo muito parecido com o primeiro, mas tem uma diferença. Tá vendo esse hidrogênio aqui? Ó? Ele não estava presente no primeiro exemplo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Né? Ó, vou quebrar essa insaturação, vou quebrar a molécula em outras 2 moléculas, né? Uma aqui do lado esquerdo e outra aqui do lado direito. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar um dupla O aqui, nesse carbono que participa dessa insaturação. Vou colocar outro dupla O aqui. Certo? E aí, além de eu ter que colocar esses dupla O's aí, eu vou colocar um oxigênio aqui, ó, do lado desse hidrogênio que está ligado ao carbono da insaturação. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não utilizei 2 oxigênios, eu utilizei 3 oxigênios. É por isso que tem 3 Os aqui. Tá? E aí eu formei um composto aqui, ó, proveniente do lado esquerdo da molécula, e formei um outro composto aqui, que é esse aqui. Tá? Eu formei uma acetona e um ácido carboxílico, certo? Porém, tem mais um detalhe que eu tenho que comentar com vocês, que eu vou passar no próximo slide. Se em um dos carbonos da insaturação eu tiver 2 hidrogênios ligados a ele, eu vou formar gás carbônico e água. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos 2 exemplos anteriores. Vou quebrar a insaturação, né, e vou separar a molécula em 2 partes. Vou separar nessa parte aqui e nessa parte aqui. Ok? No carbono que participa da insaturação, do lado esquerdo, eu vou colocar um dupla O aqui e vou formar esse composto aqui. E no outro carbono que está do lado direito, eu vou colocar também um dupla O aqui. Só que além disso, eu tenho que fazer o quê? Se vocês lembrarem do slide anterior,
eu tenho que colocar um oxigênio do lado desse hidrogênio aqui, tá? E outro oxigênio do lado desse hidrogênio. E aí eu formo esse composto aqui. Tá? Porém, vocês têm que perceber o seguinte. Esse composto aqui, ele tem uma fórmula molecular. A fórmula molecular dele é essa aí, H2CO3. E se vocês lembrarem das primeiras aulas, quando eu falei de ácidos, vocês vão ver que esse ácido aí é o ácido carbônico. E ele é muito instável. Ou seja, ele tende a se decompor facilmente em H2O e CO2. Certo? É por isso que quando você tem um carbono ligado a dois hidrogênios e fazendo uma insaturação, né, se eu fizer a oxidação enérgica desse composto, eu libero H2O e CO2. Certo? Agora vamos tratar de uma reação chamada ozonólise, né? Esse nome parece de uma reação muito complicada, né? Mas não, gente, ela é uma reação um pouco mais simples, né? Considero eu, mais simples do que a reação de oxidação energética. A reação de oxidação energética ela era cheia de detalhes, né? A gente precisava ver se o carbono que participava da insaturação tinha hidrogênios ou não, né? E aí fazia aquela quebra da ligação dupla, né? Aqui o que a gente vai fazer? É quase a mesma coisa, né? Eu vou quebrar a ligação dupla e separar essa molécula em duas partes, tá? Nessa aqui e nessa aqui. E aí eu vou colocar um dupla O nesse carbono, que participa da insaturação, e nesse outro carbono também. Certo? Perceba que esse carbono aqui, do lado esquerdo, ele tem um hidrogênio ligado a ele, mas não me importa, porque a oxidação que eu estou fazendo aqui é a ozonólise, tá? Que vai formar esse composto aqui, que é um aldeído, e esse outro composto aqui, que é uma cetona. Tá? Essa reação ela é feita com o ozônio, sabe? Aquele mesmo ozônio da camada de ozônio. Né? A camada de ozônio que é a camada que protege a gente da radiação solar. Ela absorve toda a radiação UV que é prejudicial à nossa saúde. Tá? Perceba que o ozônio ele tem 3 oxigênios. Tá? Ele tem 3 oxigênios. 2 eu uso aqui nessa molécula. Fica sobrando um, né? Esse oxigênio que fica sobrando, ele entra na água, na molécula de água, tá vendo aqui, ó? Ele entra na água e forma esse carinha aqui, tá? Que é o H2O2, certo? Então ela é mais simples do que a reação de oxidação energética. Ela é quase a mesma coisa, mas ela é um pouco mais simples, certo? A reação de combustão, também posso dizer que engloba uma reação de oxidação. A gente já trabalhou com reações de combustão, mas a gente não falava que ela era uma reação de oxidação. Mas ela é uma reação de oxidação. Tá? É só um detalhe que eu queria comentar com vocês mesmo, né? Porque às vezes os livros citam a reação de combustão como uma reação de oxidação e a gente fica meio que boiando. Tá? Mas é sim uma reação de oxidação, tá? Não vou me aprofundar muito nela porque a gente já comentou sobre ela, né? A gente já fez balanceamento desse tipo de reação, tá? Agora a gente vai falar sobre uma reação chamada reação de esterificação. Né? O que é uma reação de esterificação? Gente, a reação de esterificação é uma reação que é feita entre um álcool e um ácido carboxílico. Tá? Então repare o seguinte, eu tenho aqui um ácido carboxílico, né, que é o ácido etanóico, e tenho o etanol. E aí eu coloco o ácido carboxílico, ácido etanóico, para reagir com o álcool etanol. Tá? Quando eu faço isso, o ácido carboxílico, ele perde esse hidrogênio aqui, ó, da carboxila, e o álcool perde o OH. Né? E esses dois... Opa, foi sem querer, de novo. Ele perde o OH. E esse OH,
ele fica junto com esse hidrogênio para formar o quê? Para formar a água, tá? Que é o H2O. Tá? E onde essa reação ela ocorreu, né, que foi nessas extremidades aqui das duas moléculas, eu junto essas duas moléculas. Né? Eu elimino o hidrogênio, né? Tiro esse hidrogênio daqui, tiro esse OH daqui, né? Porque eles formam a água, formam um novo composto. Né? E aqui forma-se uma ligação nova entre o oxigênio e esse CH2. Tá vendo aqui, ó? Esse oxigênio aqui é esse mesmo oxigênio aqui. E esse CH2 aqui é esse mesmo CH2 aqui. Tá certo? Então, a reação de esterificação é basicamente uma reação que é feita entre álcool e ácido carboxílico, onde o álcool vai doar esse OH e o ácido carboxílico vai doar um H. Tá? E esses dois aqui vão se juntar para formar a água, e onde eles se juntaram, forma-se uma nova ligação para formar um éster. É por isso que se chama uma reação de esterificação. Certo? Outro tipo de reação orgânica é a saponificação. Né? Ela tem esse nome, eu vou explicar por quê. Tá? Mas, primeiro, vamos tentar entender o que acontece aí. A reação de saponificação ela vai ocorrer sempre entre um éster e uma base. Certo? E essa reação ela vai gerar um sal orgânico, como esse aqui, e um álcool. Tá? Olha só, eu peguei um éster qualquer aqui, né? Esse R que está aí para vocês quer dizer, quer demonstrar uma cadeia carbônica qualquer. Eu posso ter uma cadeia de quantos carbonos eu quiser aqui, com ramificações ou não. Posso escolher qualquer cadeia carbônica. Tá? Esse outro R aqui também é a mesma coisa. Posso ter uma cadeia aqui com inúmeros carbonos. Tá? O que acontece? Eu vou pegar essa ligação aqui, ó, entre oxigênio e essa cadeia R e vou quebrar. Tá? Aí esse R ele vai ficar sozinho. Ele vai em direção a esse OH aqui. Tá? Quando ele vai em direção ao OH, ele se liga e forma-se um novo composto que é um álcool. Né? Como esse R aí é uma cadeia carbônica, ele fica junto com o OH e forma um álcool. Tá? Aí você percebe, o R saiu, o OH aqui também saiu. Sobrou quem? Sobrou o sódio, né? Que é o Na. Esse sódio vai se ligar exatamente onde estava o R. Vai ficar aqui. É aí que forma esse sal aqui para vocês. Ó. Tá? Por que essa reação se chama reação de saponificação? Porque essa é a reação que você faz quando quer fazer sabão. Sabe, sua mãe, sua avó, alguma tia sua, já deve ter feito sabão em casa, né? Ela pegou soda cáustica, né? E soda cáustica é o quê? É hidróxido de sódio, né? Uma solução de hidróxido de sódio. Né? Aí ela pegou óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha é uma composição de ésteres, né? E aí ela colocou os dois para reagir. Né? Quando ela fez isso, ela formou esse cara aqui, ó. E esse cara aí é a substância responsável pela detergência do sabão que você faz em casa com soda cáustica, certo? Além de você também ter formado aqui um álcool, né, que é praticamente irrelevante para a reação. Tá? Então, a reação de saponificação ela é muito fácil de fazer. Né? É simplesmente você pegar um óleo, pode ser um óleo de cozinha usado, reagir com soda cáustica e aí você forma um sal, que é o composto responsável pela limpeza daquele sabão que é formado ali. Tá? Tá, então tá aí o exemplo ó, que eu falei para vocês. Né? O que acontece nessa reação? Né? Primeiro, você pega lá o seu óleo ou sua gordura, pode ser qualquer óleo ou qualquer gordura, né? Pode ser o óleo de cozinha que você usou para fritar batata, para fritar
hambúrguer, para fritar bolinho de chuva, né? Tudo uma maravilha, né? E você colocou para reagir com soda cáustica, tá? Esses óleos e essas gorduras que você pode colocar para reagir com a soda cáustica são formados por triglicerídeos, né? Por que eles têm esse nome? Porque perceba, essas moléculas elas têm 3 grupos ésteres na sua composição, na sua fórmula. Tem um aqui, tem outro aqui e tem outro aqui. Tá? Então você tem um triéster, você tem um triglicerídeo. Tá? Vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz no slide anterior, só que agora de uma forma um pouco diferente. Né? Vou quebrar essa ligação aqui, né? Como eu tinha feito no slide anterior. Só que essas ligações que eu quebro aqui, ela origina esse composto aqui, que é o glicerol. A gente já vai falar dele. Tá? Então eu quebro essa ligação, né? E onde eu quebrei essa ligação, entra um OH aqui nesse primeiro carbono, entra outro OH nesse segundo carbono e entra um outro OH nesse terceiro carbono. Tá? E aí que forma esse composto aqui que é o glicerol ou glicerina. Tá? É a mesma coisa. Tá? Sobrou aqui sobrou 3 sódios aqui, né? Como você pode ver. E esses 3 sódios, eles entram exatamente aqui, ó, onde essa ligação foi quebrada. Aí, então fica um sódio aqui, um sódio aqui, tá? E outro sódio aqui. Originando esses compostos aqui, tá? Esses compostos aí são os compostos responsáveis pela detergência do seu sabão. Certo? Então é assim que é feita a reação de saponificação. Ufa, então vamos partir para os exercícios, né? A gente já viu muita teoria, agora a gente vai ter que praticar um pouco. Tá? Então o primeiro exercício ele diz o seguinte: muitos sabores e odores de alimentos se devem a misturas complexas de substâncias orgânicas, nas quais predominam os ésteres. Ésteres podem ser obtidos pela reação de ácidos carboxílicos com álcoois ou fenóis. A obtenção de um éster que possui aroma de abacaxi, usada na indústria alimentícia, deve-se à reação entre um ácido carboxílico, que é um composto 1, e um álcool, que é um composto 2, de acordo com o esquema reacional abaixo. Tá? Então ele coloca um esquema de reação aí, né? E ele fala o seguinte: sobre o exposto acima, é correto afirmar que aí ele me dá 5 alternativas. Mas antes de analisar cada alternativa dessas, eu tenho que analisar quais são esses compostos 1 e 2. Tá? Primeiro, se eu estou fazendo uma reação entre ácido carboxílico e um álcool, eu tenho uma reação de esterificação. Tá? Ou seja, eu estou pegando uma cadeia R que está ligada a um carbono, que faz ligação dupla com oxigênio, e um OH, né? Esse é um ácido carboxílico, e esse R pode ser qualquer cadeia. Tá? E estou reagindo ele com um álcool, que é uma cadeia R, que está ligada a uma hidroxila. Tá? Aí o que acontece? O ácido carboxílico ele vai doar o hidrogênio, né? Enquanto o álcool vai doar a hidroxila. E esse hidrogênio e essa hidroxila eles se juntam para formar a água, que está aqui ó, na reação. Tá? Aí você percebe o seguinte, né? A parte do meu éster que tem o C-O e o oxigênio aqui, é a que corresponde ao ácido carboxílico. Tá? Então, se eu olhar na reação que ele me dá, eu posso falar que essa parte aqui da molécula é a parte que foi originada por um ácido carboxílico. Tá? Que ácido carboxílico seria esse? Seria um ácido carboxílico, colocando um hidrogênio aqui, né? Que seria o 1, 2, 3, 4. Né? 4 é but. Então, esse seria o ácido butanóico. Tá? E essa outra parte da molécula aqui seria a proveniente do álcool. Então, eu coloco um OH aqui e posso deduzir que esse álcool aqui é o etanol.
Tá? Então, o ácido carboxílico que reage é o ácido butanóico. E o álcool que reage é o etanol. Tá? Com isso, eu já consigo responder as alternativas aí. Consigo ver qual que é a alternativa correta. Tá? Então, a letra A. O composto 2 é o butan2-ol. Não, o composto 2 é o etanol, né? B. O composto 1 é o ácido propanóico. Também está errado, né? A gente viu que é o ácido butanóico. Tá? C. A reação direta indicada pela letra A é classificada como reação de esterificação, enquanto que a reação indicada pela letra B é reação de hidrólise. Sim, né, gente? A reação direta, que é a letra A, é uma reação de esterificação. Ele já me fala isso, né? Ele fala que está reagindo um ácido carboxílico com um álcool. E isso é característico de uma reação de esterificação. Tá? E tem uma outra questão aqui que ele fala que é a reação de hidrólise, né? E quando eu tenho que ele fala que a direção B, né? A reação indicada pela letra B, é uma reação de hidrólise. Né? O que é hidrólise? É quando você tem uma molécula de água reagindo com um composto para formar outros compostos aqui. E sim, essa é uma reação de hidrólise. Né? Então eu posso falar que essa reação aqui é uma reação de hidrólise e, portanto, a alternativa correta é a letra C. Aí ele fala, o composto 1 não possui hidrogênios ionizáveis, sendo classificado como aldeído. Bom, gente, a gente viu que o composto 1 é o ácido butanóico. E ácido tem hidrogênio ionizável, né? Então não pode ser AD. E aí ele fala, na E, o composto 3 não é isômero de função do ácido hexanoico. Se eu olhar aqui, eu vejo que esse éster, o composto 3 aqui, ele tem 6 carbonos. E o ácido hexanoico também tem 6 carbonos. E se eu contar o número de hidrogênios e de oxigênios de cada um, eu vejo que dá a mesma coisa. Tá? Então, eles são isômeros também. Tá? Então, a resposta aí é a letra C mesmo. Outra questão. Ele fala assim, o biodiesel é um combustível produzido para ser utilizado nos carros ou caminhões com motores a diesel, feito a partir de óleos vegetais ou de gordura animal. Para produzir o biodiesel, o óleo retirado das plantas é misturado ao metanol e a um catalisador. São produzidos, então, o biodiesel e a glicerina de acordo com a equação química abaixo. Tá? Ele me dá a reação, né? Ele fala que o biodiesel é produzido a partir da reação de um óleo com um álcool, que no caso é o metanol, e formam-se o biodiesel e a glicerina. Aí ele fala assim, em relação à produção de biodiesel, assinale a alternativa correta. Vamos ver cada uma à parte. Letra A. O catalisador utilizado nesse tipo de reação geralmente é de caráter metálico e normalmente é a platina. Não, né, gente? A platina é um catalisador muito bom, tá? Mas é um catalisador muito caro. É um catalisador que não ia permitir a viabilidade dessa reação. Tá? Então não pode ser a letra A. Tá? A reação de produção do biodiesel ela tem que ser viável, né? Porque o biodiesel ele tem que ser produzido em alta escala. Se você tem um catalisador muito caro, essa reação ela não é viável. Tá? Letra B. A reação química de síntese do biodiesel é denominada transesterificação, na qual um éster e um álcool reagem formando um novo éster e um novo álcool. Gente, eu não falei disso, mas a resposta é essa. Né? Existe um tipo de reação chamada transesterificação, que é quando você pega um éster, reage ele com um álcool, como por exemplo aqui, ó, o óleo é um éster, e eu coloco ele para reagir com um álcool. O R4 aí, ou é R1, não estou conseguindo identificar, acho que é R4 mesmo, é uma cadeia carbônica qualquer. Tá? Então é um álcool. Então quando você coloca um éster para reagir com um álcool, você forma compostos diferentes. No caso, você forma um novo éster aqui, que é o biodiesel, e um novo álcool, que é a glicerina. A glicerina é um tipo de álcool. Tá? Então, essa reação é denominada transesterificação. E um éster reage com um álcool para formar um novo éster e um novo álcool. Tá? Então, a letra B é a resposta correta. Tá? Vamos ver por que não é assim. A glicerina formada é uma impureza, sendo considerada problemática no processo de produção do biodiesel e não tem nenhuma aplicação comercial. Mentira, né, gente? A glicerina ela tem muitas aplicações, né? Você consegue usar a glicerina para fabricar cosméticos, né? Ela dá aquela hidratação a mais, né? Ela pode ser usada também em alimentos para não deixar o alimento ficar muito ressecado, né? Por exemplo,
Quando você compra aquele panetone da Bauducco, aquele panetone gostoso, ele fica um bom tempo bem molhadinho, né? Você percebe que ele fica bem úmido. E essa umidade se deve à glicerina, que é utilizada para não deixar o alimento muito seco e acabar ficando muito duro, né? Então a glicerina ela tem muitas aplicações comerciais. Tá? E ela não é problemática porque ela não é poluente. Tá? Letra D. Apesar de não ser biodegradável, ele não é tóxico e é praticamente livre de enxofre e aromáticos, podendo ser considerado um combustível ecológico. Bom, gente, ele fala que o biodiesel não é biodegradável. Isso já está errado, tá? Então não pode ser a letra B. Letra E. A produção de biodiesel possui desvantagens como o aumento do consumo de água na irrigação de culturas e o aumento da chuva ácida na região de plantio. Gente, na verdade isso não tem nada a ver, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? A produção de biodiesel é feita a partir da extração de óleos por plantas, né? Então, para você ter uma planta, você tem lá a fotossíntese e tal. Né? A fotossíntese faz com que a planta absorva gás carbônico, né, da atmosfera. E o gás carbônico é um dos responsáveis pela chuva ácida. Tá? Quando você tem uma planta que produz óleos para você fabricar o biodiesel, essa planta absorve da atmosfera esse CO2. Então, muito pelo contrário, a produção de biodiesel ela reduz a chuva ácida. Tá? Ela não aumenta a incidência de chuva ácida, ela reduz devido ao aumento do cultivo de plantas que produzem óleos vegetais que são usados para fabricar o biodiesel, certo? Então a resposta é a letra B mesmo. Questão do Enem de 2019, né? Vamos estudar isso aí porque é bem recente essa questão, né? Ela fala assim: estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, que é o iodeto de potássio, KI, conforme mostrado na imagem. Aí ele coloca um esquema na imagem e fala assim: após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio, e aí ele coloca uma reação, que é a equação 1. Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. Essa é a reação 2, tá? É a equação 2. E aí ele me fala: o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é... Bom, gente, o que eu percebo aí? Eu vejo que ocorrem duas reações nesse biochip, né? Uma aqui no item 1 e outra no item 2. Essas duas reações são essas aqui, ó. Tá? Perceba o seguinte. Na equação 1, eu tenho uma reação onde eu pego um composto orgânico aqui e reajo ele com o O2 na presença de água. Tá? Se vocês lembrarem da parte que eu falei de combustão, vocês lembram que combustão é feita entre um composto orgânico e o gás oxigênio, que é exatamente o que eu tenho aqui. Tá? Essa não é uma reação de combustão, mas ela se comporta como uma, porque eu estou pegando um composto orgânico, que é esse C6H12O6, e estou reagindo ele com o gás oxigênio. E a gente sabe que reações de combustão são reações de oxirredução ou de oxidação, né? Como eu já tinha falado para vocês. Tá? Então eu posso afirmar a partir da equação 1 que o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip é uma reação de oxirredução. Né? Portanto, a resposta aqui é a letra C. Certo?
nem precisa analisar a equação 2. Vamos ver essa questão aí, né? Ela fala assim: ao se reagir 2-bromopropano com solução aquosa de hidróxido de potássio, KOH, obtém-se a equação. Aí ele coloca a reação que existe entre o 2-bromopropano e o hidróxido de potássio. E fala assim: essa equação representa uma reação orgânica de... Aí ele pede eliminação, ionização, adição, substituição ou neutralização. Então vamos ver. Vocês estão percebendo que o composto que tem aqui, o composto orgânico que tem aqui, do lado esquerdo, tem um bromo ligado no carbono 2. E aqui, quando a reação ocorre, eu passo a ter um OH ligado no carbono 2. Então, eu substituí o bromo por um OH. Não importa qual é o outro produto que é formado na reação. Eu já consigo concluir que essa reação é uma reação de substituição. Tá? Então, a resposta aqui é a letra D. Certo? Então, o último exercício que a gente vai trabalhar é uma questão do Enem de 2018, né, que ela fala assim: a hidroxilamina é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada. A reação que ele está falando é essa reação aqui. Na verdade, essa reação ela é separada em duas partes, né? Essa aqui, vou chamar de reação 1, tá? E essa aqui, que eu vou chamar de reação 2, certo? Aí, ele fala assim: o produto A é favorecido em relação ao B por um fator de 10 elevado a 5. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Tá? Então, o que ele fez? Ele pegou essas 5 moléculas aqui, ó, e testou elas no lugar dessa hidroxilamina aqui, que está reagindo com o anidrido acético. E aí ele me pergunta: dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Tá? Então, vamos tentar entender como que essa reação está se processando. Tá? Então, a reação 1, como que ela se processa? Eu vou quebrar a molécula de anidrido acético da seguinte forma. Vou quebrar essa ligação aqui, e aí vai ficar assim, ó. Vai ficar uma parte da molécula dessa forma. E a outra parte da molécula vai ficar assim. Tá? E aí eu vou pegar a hidroxilamina e vou quebrar ela no meio também. Vou fazer assim, ó. Vou separar o NH2OH, né, da seguinte forma. Tá? Onde o NH2 ele vai entrar aqui, nessa parte da molécula, né? E o OH ele vai entrar aqui, nessa outra parte da molécula. Dessa forma. Tá? Então é assim que essa reação se processa. Tá? Agora, a reação 2 ela é parecida. Eu quebro a molécula de anidrido acético no mesmo lugar. Eu faço isso, ó. Fico com essas duas partes da molécula. Aí fico com a outra parte aqui, ó. Tá? Só que a hidroxilamina, eu não vou quebrar ela da forma como eu quebrei aí. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a molécula de NH2OH, da hidroxilamina, né? E vou desmembrar ela dessa forma. Vou escrever ela como NH OH, onde o nitrogênio está ligado com mais um hidrogênio aqui. Ó. Por que eu tirei um hidrogênio dessa molécula? Porque eu estou reparando que o hidrogênio que está ligado na hidroxilamina, né, no nitrogênio da hidroxilamina, ele vai entrar aqui, ó, e vai formar esse composto aqui. Tá? E o que sobrou, que foi esse NaOH,
vai entrar aqui para formar esse composto, o NH OH. Tá? Então, eu consegui formar dois compostos nessa segunda reação também. Então, o que, que eu tenho? Na primeira reação, eu formo esse composto, que é formado também na segunda reação. Tá? Só que, além desse primeiro composto, eu formo na primeira reação um produto A, que é esse, e um produto B, na segunda reação, que é esse aqui. Daí ele me diz que o produto A é favorecido em relação ao produto B. Aí ele me pede, né, qual molécula apresenta menor reatividade dentre essas 5 que ele me enumerou aí. Né, o que, que é uma molécula ter menor reatividade? Isso quer dizer que a molécula ela tende a não reagir. Tá? Menor reatividade quer dizer que a molécula tende a não reagir. Certo? O que eu percebo no seguinte é que nas duas reações eu preciso da presença do hidrogênio para a reação ocorrer. Tá? Senão a reação não ocorre. Tá? Se eu olhar para essas 5 moléculas, eu vejo que a molécula 1, a molécula 2, a molécula 3 e a molécula 5 têm hidrogênios. Tá? Então, uma dessas duas reações, ou 1 ou 2, pode ocorrer. Mas eu vejo que a molécula 4 não tem hidrogênios em nenhuma posição. Tá? O que dificulta a reação dela com o anidrido acético. Tá? Então, eu posso falar que a molécula que apresenta menor reatividade é a molécula 4. Tá? Então, a resposta aqui é a letra D. Tá? Então, eu basicamente tive que fazer o quê? Essa questão ela era um tanto difícil. Por quê? Porque você precisava ter a visão de como está ocorrendo essa reação. Tá? Vocês perceberam que eu vi que a molécula na reação 1, a molécula de hidroxilamina, ela tinha que quebrar no meio para poder formar esse produto aqui. Tá? E na reação 2, eu tinha que ver que a molécula ela quebrava exatamente onde tem esse hidrogênio aqui ligado a um nitrogênio. Tá? Então, essa questão ela era um pouco difícil mesmo. Tá? Mas, quando você entende como a reação ocorre, você percebe que é uma questão um tanto muito simples. Tá? E eu cheguei basicamente no resultado aí, que era necessária a presença de um hidrogênio para que a reação ocorresse. Tá? Então, a resposta aí é a letra D mesmo, que representa a molécula 4, que não tem hidrogênios. Certo? Com isso, nós chegamos ao final da primeira parte, tá? Que falava sobre as reações orgânicas mais comuns, né? E eu separei em duas partes, por quê? Porque a parte 2 ela vai tratar sobre polímeros e reações de polimerização. Tá? Polímeros também é um tema que cai com uma certa recorrência no Enem e em outros vestibulares, como o FUVEST também. Né? Então, eu deixei essa aula separada em duas partes também, para poder trabalhar com a reação de polimerização separadamente. Tá? Então, muito obrigado por terem chegado ao final dessa aula. Né? Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, tá? Que eu vou procurar sanar a dúvida de vocês. E, novamente, eu repito que vocês estudem essa parte com muita calma, porque essa parte ela é muito complicada. Né? Eu sei que ela é muito complicada. Você vê tudo isso de uma vez assim, fica muito difícil. Então, vê tudo com calma. Né? E se tiver alguma dúvida, você pode me mandar mensagem, deixar nos comentários, tá? Que eu vou responder. Tá? Então, voltem para a parte 2.